Leitura do livro de Apocalipse, na versão da Bíblia King James 1611, uma marca da BV Books. Apocalipse, capítulo 16. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto. E toda alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és, que era e serás, porque tu julgastes assim. Porque eles derramaram sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro, vindo do altar, dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias de sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito:
Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por causa disto te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 caíram e 1 é. E o outro ainda não é vindo, e quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Estes têm uma somente, e darão seu poder e força à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse-me: As águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordar e dar seu início à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 18. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia a grande caiu, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Retribui-lhe assim como ela vos retribuiu, e o dobro sob o seu dobro de acordo com suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso suas pragas virão em um dia, a morte e o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficando de longe por meio de sua tormenta, dizem: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em 1 hora chegou o teu juízo. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate,
e toda madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso de mais preciosa madeira, de bronze e de ferro e de mármore, e canela e fragrâncias, e unguentos, e olíbano, e vinho e azeite, e farinha finíssima, e trigo, e animais, e ovelhas, e cavalos, e carruagens, e escravos, e almas de homens. E os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que se vestia de linho fino e de púrpura e de escarlate, e se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque em uma hora tão grandes riquezas viraram em nada, e todo timoneiro e toda a companhia das naus, e marinheiros, e todos quantos fazem comércio marítimo, ficaram de longe, e vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar em razão de seu alto preço, porque em uma hora ela foi desolada. Regozijas-te sobre ela, tu, céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E um poderoso anjo ergueu uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Deste modo, com violência, será a grande cidade de Babilônia derrubada e não será mais achada de forma alguma. E a vós, arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trompetistas, não se ouvirá mais de ti. E nenhum artesão, de qualquer ofício que seja, será mais encontrado em ti. E o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti de forma alguma. E a luz do candeeiro não mais brilhará em ti. E a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti. Porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra. Porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 19. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve: Abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí a seus pés para o adorar, e ele me disse: Atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sob os cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro.
e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre sua veste, sobre a sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possas comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto os livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, a espada que saía de sua boca. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse, capítulo 20. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou. E pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi a alma daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas e em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. A você que vem fazendo essa leitura conosco, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas.
Você também pode ajudar compartilhando esta mensagem com os seus e fazendo com que conheçam a palavra de Deus. E quem chegou aqui agora e quer fazer esta leitura bíblica juntamente conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e sempre. Amém.